Boa noite, Aide. Boa noite, Sani. E aí, como você está? Eu tô muito bem. E você, como é que você tá? Eu estou bem, graças a Deus. É uma coisa Vamos fazer maravilhosa mais estar um bem. estudo, né? Deus é maravilhoso, né? É sim. Ele recupera as forças de quem não tem nenhum vigor, né? E a gente está aqui para estudar a palavra de Deus. Estamos no segundo estudo da série Revelações de Esperança. O nome desse estudo hoje é O Verdadeiro Herói, né? Eu acho que você já sabe, mas nós vamos descobrir aqui quem é o verdadeiro herói. Hoje quem ora, Sânia, é você, né? Acho que é É você. você hoje. O último Sou eu minuto. hoje? É você. Ah, Então, tá bom então. Tá preparada? tô. Vamos, querido Deus, bondoso Pai, nós estamos aqui para estudar um pouco mais da tua palavra, conhecermos quem é o herói de verdade. Nós já sabemos que quem ganhou a guerra, quem é o vencedor é Jesus Cristo, mas precisamos estudar cada vez mais da tua palavra para aprendermos mais e colocarmos em prática. Ajuda as pessoas que vão ouvir esse estudo e também possam conhecer esse verdadeiro herói. Abençoa Sani, sua família, seus planos, seus sonhos. Abençoa-me também, minha família, que tudo possa ser realizado de acordo com a tua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha melhor aluna. Vamos lá, querida. Então, obrigada. O primeiro estudo, né? O estudo de hoje, o segundo estudo, quer dizer o verdadeiro herói. Questão 1. Quem é o centro da revelação no Apocalipse? Está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Eu já deixei minha Bíblia aqui aberta e já está marcado. Dessa vez com canetinha. Muito bem. Você é É, muito aplicada. muito obrigada. Vou responder, tá? Vou perguntar de novo. Quem é o centro da revelação no Apocalipse? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Esta é a revelação de Jesus Cristo. Deus a concedeu a Jesus, para ele mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer, muito em breve. Deus enviou ao seu servo João, o anjo, que lhe mostrou estas coisas através de sinais. Muito bem. Então, quem é o centro da revelação do Apocalipse? Jesus. Jesus, muito bem. Na semana passada, a gente estudou que o livro de Apocalipse significa revelação, né? E a Isso. revelação de Jesus e de sua, que a gente falou muito A sua nisso. personalidade. Muito bem, E que eu já revela a repassei sua essa informação, viu? personalidade. Foi muito bem, olha aí. A sua personalidade, o seu ministério e o eterno propósito. Né? Então, quem é o centro dessa revelação? Jesus Cristo. Jesus. Nota 10. Vamos Obrigada. lá para a 2. segunda. Vamos lá. Quais são as características de Jesus descritas no Apocalipse? Está no livro do Apocalipse, também no capítulo 1, agora o versículo de 13 a 18. No meio, no meio dos candelabros estava alguém, desculpa, parecia o filho do homem, vestido de longa túnica no peito, um cinto de ouro, cabelos brancos como lã, como neve, os olhos pareciam uma chama de fogo, os pés eram como bronze no forno, cor de brasa, a voz era como o estrondo de águas torrenciais. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas de sua boca. 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada, de 2 cortes. Seu rosto era como o sol brilhante de meio-dia. Ai, Não, é porque era na outra página. Eu acabei de virar. tá. Quando vi, caí como morto em seus pés. Ele colocou a mão direita sobre mim e me encorajou. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Oh, uau. Sou o vivente, estive morto, mas estou vivo para sempre. Tenho as chaves da morte.
Nossa. E da Olha, dos mortos. do inferno aqui na minha. Então, quais são as características de Jesus? Se você olhar o que João viu realmente um ser resplendente, resplandecente. E ele só podia falar do que ele conhecia, né? Porque se eu vejo uma luz, eu digo, olha, parece com uma fluorescente, parece com uma lâmpada de LED, né? Eu vou dizer o que eu conheço. Então, João, ele viu um homem andando pelos candeeiros. Os candeeiros eram um objeto que estava no santuário, que a gente já estudou no outro estudo, que tinha um candeeiro com 7 lâmpadas, né? Então, Jesus era como se fosse aquela lâmpada do meio que andava pelas outras lâmpadas, né? E ele vestia uma veste comprida, né? E tinha uma cinta de ouro, como um rei, né? Não dá para ver aquela roupa branca, o cinto de ouro, andando pelos candeeiros. Então, uma pessoa que já é luz, andando por entre as luzes, né, do candeeiro, o candeeiro com luzes. E a sua cabeça eram cabelos brancos, porque denota o quê? Experiência, né? Que ele é um homem de dias, não é um rapazinho que nasceu agora. E os olhos como chamas de fogo, porque o olho dele brilhava. E os pés eram semelhantes ao bronze polido, que era o metal que João conhecia naquela época, né? Os pés significavam o quê? A capacidade de resistir ao tempo. E você sabe que o Que bronze é interessante. um metal forte. Ele não é tão valioso, mas ele é forte. Então, significava o quê? Força, né? E Aide, tá me ouvindo? Aide, você tá me ouvindo? Deu uma travada aí, tá? ele conhece as Pronto. pessoas, você entendeu? É o quê? Não, é porque tinha dado uma travada, mas foi coisa de Acabou? Sim. segundos. Então, eram Não, essas características de uma pessoa soberana, de um rei, que ele é rei dos reis, não é mais aquele rapazinho que veio, um menininho humilde, né? Quando João viu, ele já estava em toda a sua beleza, né? Que esse Apocalipse ele revela o final, né? Das coisas que vão acontecer. Então, e você viu que realmente, são ao me características explicar, ela é outra coisa, porque quando ele falou isso, eu achei assustador. realmente parece o Não, da são Liga todos da viajando Justiça, da beleza, eu digo, nossa, eu teria um medo. os Avengers. Exato, mas como você acabou de explicar, é porque era o que ele tinha como referencial, ele ia dizer outras coisas, então ele detalhou o máximo que ele conseguiu. É, porque naquele tempo, por exemplo, ele não existia espelho, vamos dizer. Então, a coisa mais polida que ele podia ver era um bronze. Então, ele falou o quê? Que os pés eram de um bronze polido, que denota, né, a capacidade de resistir sem, sem desgaste. Ele também tem poder e força, né? O pé de ferro, como se fosse um ferro, um bronze. A chama de fogo nos olhos, porque ele vê tudo e ele se indigna com o mal. Então, aquele olho que tudo vê, um olho muito brilhante, ele achou assim, o olho de fogo. Né? Então, ele comparou com as coisas que ele conhecia. Não, e Né? Deu para aqui, não entender tenha agora? medo, eu sou o primeiro e Sim. o último. Aí ele realmente se assustou Uau. e o próprio, como é que se diz? O próprio Jesus. Jesus, né? Pôs a mão nele e disse: não tema, né? Eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas agora vive, porque ele conhecia aquele que Uhum. esteve morto, né? Ele também conhecia quando Jesus foi ressuscitado, João também conhecia. Então, João conhecia o cordeiro que foi morto e o que foi ressuscitado, mas agora vive pelos séculos dos séculos
e a chave do abismo, a chave da morte, está com ele. Então, ele mostrava já um vencedor. Na guerra do fim do tempo, Jesus já é um vencedor. É. Pergunta. Ou não, não ia nem perguntar, era um complemento. Aquela outra mulher que a gente segue também no Instagram, eu sigo ela no Instagram e no YouTube, que é a Amanda Dreyer. Quando ela quer que você pense e que quer que você faça alguma coisa que você é capaz, ela sempre diz: pense que está descendo uma luz sobre você e está iluminando toda a sua cabeça, todo o seu corpo, todas as suas mãos, e ela vai detalhando cada parte do corpo. Ou seja, ela se baseou no livro do Apocalipse para dizer isso. Porque Jesus é aquele que está todo iluminado, porque ele é o resplendor de toda a glória do E Pai. quanto mais próximo a gente tiver a ele, mais capazes nós somos de fazer qualquer coisa. E a gente já viu até que a gente é a luz do mundo, né? Exato. Que Somos reflete sal e a ele luz. em nós e nós somos luzes para o mundo. Então, essa parte que a gente tem luz é verdade, bem verdade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por isso. Bom, vamos para 3, quer Terceira, dizer? Vamos lá. 3. O que deixou o escritor do Apocalipse angustiado? No livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Vi depois um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um livro escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte que proclamava, vi um anjo forte que proclamava em voz alta: quem é capaz de romper os selos e abrir o livro? Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem no mundo dos mortos, era capaz de abrir o livro, ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado capaz de abrir ou ler o livro. Pois é. Eu vou te explicar aqui que eu estou com aquele livro, né, verso a verso. É interessante que há duas possibilidades. Que esse livro fosse escrito por dentro e por fora, mas o conteúdo do livro mais forte estava dentro, que estava selado e ninguém podia abrir, ninguém podia ler. E há a possibilidade de que a vírgula ficou no lugar errado. Tipo assim, Que interessante. O livro, né? Vi também aqui. E vi na mão direita daquele que estava no trono um livro escrito por dentro, vírgula, e por fora selado com 7 selos, né? Pode ser que ele estava escrito por dentro e por fora, mas por fora tinha só alguma coisa, e dentro que estava o cerne mesmo da informação, ou pode ser que a vírgula, porque naquele tempo não existia vírgula na língua, que foi escrita o Apocalipse, então pode ser que por fora estava o selo, mas ele estava selado e ninguém podia abrir. Então João ficou chorando, João ficou triste, porque nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E ele chorava muito, porque ninguém se achava digno de abrir o livro. Então, ele ficou angustiado por isso, mas no verso 5, um ancião de dias, né, uma pessoa que depois a gente vai explicar quem são os anciãos de dias, ele vai dizer: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, esse leão da tribo de Judá é Jesus também, entendeu? A tribo de Judá foi da tribo de Davi, a tribo de Jesus. Jesus era da tribo de Judá. Então, ele tinha como abrir, porque ele era digno. Por que ele era digno de abrir esse livro? Porque ele tinha morrido e tinha ressuscitado, e ele estava fazendo o trabalho lá de intercessão no céu, e ele era digno de abrir esse livro. Então, João ficou angustiado na visão porque ninguém, entre aspas, era digno de abrir. Porque o único que era digno de abrir era Jesus, né? Mas como ele tinha morrido e agora tinha ressuscitado, então ele tinha como abrir. Só que esse livro, né, que ele está dizendo aqui, é o livro da vida.
Agora eu fiquei com medo de dizer isso, mas eu acho que esse conteúdo aqui é o livro da vida. O livro da vida é o livro onde estão os relatos, os relatórios, as informações das vidas das pessoas, certo? Que aceitaram como é que se diz? A salvação. Tipo o livro do Não, juízo final? mais ou menos isso, mas eu vou perguntar para a próxima vez. Porque no livro da vida só vai conter o livro dos salvos. Então, esse livro estava fechado porque ninguém sabe quem vai ser salvo ou não. Só quem sabe é Jesus. Então, esse livro só pode ser aberto por ele. Porque eu não posso dizer, Sani vai ser salvo, ou Sani não vai ser salvo. É uma coisa que só Deus, Jesus, é digno de abrir o livro. Então, esse conteúdo é um conteúdo secreto, vamos dizer assim. Mas eu vou perguntar, vou até anotar aqui, se realmente quem é digno, isso, que eu acho que ele está dormindo. Quem é digno de abrir o livro, vou botar assim, que livro é esse, né? Porque na Bíblia fala de vários livros, então eu vou perguntar e te falo na próxima. Eu nem sabia que a Bíblia falava de muitos livros. Fala do livro da vida, o livro do julgamento. Então, tem pelo menos 2 ou 3 livros que a gente vai estudar no Apocalipse. Vou até botar aqui quantos livros. É que eu não sabia, eu só sei assim, tipo, que Jesus vai ler Isaías, que está falando sobre a vida dele. Mas eu não sabia que ele falava sobre outros livros fora a própria Bíblia. Não, é no céu que tem esses livros, sabe? No céu. Porque diz assim, o juiz se assentou e abriram-se os livros. Então, tem no mínimo 2. Porque se abriram os livros, é mais de um. Pronto, né? Eu não sabia que o juiz tinha se assentado e tinha abrido seus livros. Pois é. Mas por isso que a gente está nessa segunda parte do estudo, que é mais profunda. Né? Eu estou no ensino médio. Eu estava no ensino médio. Eu lembro de você quando eu ouço essa palavra. Vamos para o quarto? Vamos lá. Quem na Bíblia é chamado de o Cordeiro? Está em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que se aproximava dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ai, é tão lindo esse verso, assim, esse é um verso muito conhecido, acho que muitas pessoas já ouviram, com certeza, e é tão forte, né? O Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Se saber que, tipo, a gente é pecador, faz coisa errada e alguém tirou seu pecado. É uma coisa assim que a mente humana, assim, não consegue entender que amor foi esse que fez um Cordeiro de Deus, porque antes, como a gente já sabe, se imolava um cordeirinho no santuário, né? Aí depois que Jesus veio e morreu, não precisa mais do cordeirinho ser imolado no santuário. Mas quando esse João não é esse João que escreveu esse livro, não. Esse João que falou isso é João Batista, o primo de Jesus. E falou assim: eis o Cordeiro de Deus, é o João Batista. Aí diz depois: eu não sou nem digno de batizava. Pronto, esse é o João da lá. E falou isso, é o João que batizava, e falou que eu não sou digno, não queria batizar Jesus porque não se achava digno. Mas esse outro João que a gente está estudando, que escreveu o Apocalipse, é aquele discípulo amado, que escreveu também o Evangelho. Não, foi bom você ter dito isso, porque eu ainda achava que era o mesmo João. E realmente eu sei dessa história de João Batista, que batizou Jesus, né? Isso. E a história de João Apóstolo, que escreveu os livros. E recentemente, dele, né? eu estava estudando, descobri que esse outro João também era primo. Agora, eu não sei se era primo por parte de pai, o João Batista, ou por parte de mãe. Eu sei que esse João, que era o discipulado, que disse assim, fique com minha mãe,
quando ele morreu na cruz, ele não disse, né? João, toma tua mãe aí. Porque Maria era tia dele. Ela andava com a mãe de João. Não tem um monte de gente que andava juntas, aquelas mulheres? Então, uma daquelas mulheres, não sei se era Salomé, era irmã de Maria. Então, João ficou tomando conta da tia, na verdade. Esses estudiosos, sabe? Aí eu fico procurando e vejo cada coisa assim que eu nem imaginava. Não, com certeza, eu nunca tinha ouvido falar. Né? Muito interessante. É bem legal. Olha, quem assiste nosso estudo bíblico vai ficar bem informado, hein? Dá um like aí. Muito bem, é isso aí, dá um like, um comentário. Se inscreva no canal, faça um comentário e dá um like. Muito bem. Vamos continuar, então. Vamos para 5? Quem é o único ser do universo digno de abrir o misterioso livro selado? Está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo de 7 a 10. Então o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos ajoelharam-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um canto novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado. Com o teu sangue adquiriste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo de nação. Deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Em minha Muito bem. visão, até o 11, não? Sim, ainda continua até não, 11. é só até o 10, eu que tinha... É até o 10. Então, quem foi o único ser do universo digno de abrir o misterioso livro? Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? E essa pessoa que está lá sentado, não tem uma pessoa sentada? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem está sentado no trono é Deus. Deus. O Deus Pai, certo? E o livro foi dado, tomou pela mão, assim, não significa que arrebatou, né, com mal educação. Ele tomou o livro, né, para abrir. E esses seres viventes, que a gente vai estudar mais à frente, esses 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles se prostraram diante de Jesus, que é o Cordeiro, e eles estavam lá com as taças dos incensos das orações dos justos, né, dos santos, e cantam diante dele que ele é digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque ele foi morto e com o sangue dele comprou todo mundo, toda raça, toda língua, toda tribo e toda nação. Então, constituiu o quê? Reino e sacerdotes, que vamos reinar sobre a terra. Então, nós que fomos para o céu, que nós fomos salvos, pela graça de Jesus, nós vamos ser reis. Isso, vamos ser reis e sacerdotes, né? Então, nós iremos, governar, nós vamos governar. E Jesus, né, que é o ponto central aqui, ele é digno de abrir, pegar um livro, abrir e desvendar todos aqueles mistérios, né? Porque ele foi morto, ele se deu, ele é o Cordeiro que foi imolado por nós. E aqui, quando eu vejo isso, porque com o seu sangue ele comprou toda tribo, língua, povo, então não tem desculpa. Ah, não, ele não morreu por mim. Não morreu por mim porque eu sou da Arábia. Não morreu por mim porque eu sou do Brasil. Não. Ele morreu por toda tribo, língua, povo e nação. Não tem nem escapatória. Foi por mim, foi por você sim. Que lindo. Foi por nós todos. Que coisa linda, né? Então, ficou alguma dúvida? Não. Vamos para o 6? Que legal aí. Bom, 6. Por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Romanos, capítulo 6, versículo 23.
pois a morte é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem. Então, Jesus teve que encarnar como ser humano para devolver a vida eterna que ele tinha dado quando criou Adão e Eva, né? Quando ele criou Adão e Eva, ele colocou a eternidade dentro do coração humano. E por razões assim de desobediência, Adão e Eva perderam essa eternidade, né? Porque com o pecado, imagina você viver eternamente doente, eternamente no pecado. Então, o salário é uma coisa boa, né? Assim, a gente que trabalha no Estado, a gente gosta de receber no final do mês. Então, o salário do pecado é a morte. Então, é até um salário, uma coisa boa você morrer. Porque imagina, passar 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos sofrendo, sentindo dor. Como a gente tem, no caso, muito menos, né? Tantas pessoas que passam anos e anos em cima de uma cama, sem fazer. Mas geralmente, 100 e poucos anos já está morrendo. Porque não aguenta, né? A canseira da vida. E ele deu o dom da vida, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ele vai nos restaurar, depois que acabar esse pecado, nós vamos ter a vida eterna. Então, aí sim a gente pode viver eternamente, porque não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter pecado. Porque quando eu estou com dor de cabeça e eu passo um dia, passo 2, passo 3 com dor de cabeça, eu falo, meu Deus, é eterna essa dor de cabeça, não vai passar? Uma dor de cabeça. Imagine uma doença pior, você passar 100, 200, 300 anos com aquela dor, né? Com aquela doença, aquela Morrer é uma coisa boa. Morrer é uma coisa boa. Até como sentir dor é uma coisa boa. Que a gente estava vendo naquela live, né? Que quando você sente dor, pelo menos seu corpo, ele te avisa de algum perigo, de alguma coisa. Quando você não sente dor, você pode andar no fogo, jogar água quente em cima de Você pode sangrar até morrer. Sangrar até morrer, você não sente dor. E tem pessoas que nascem com essa anomalia, né? Uma doença que não sente dor. Então, até pela dor a gente deve ser grato, até pela morte a gente deve ser grato. Exatamente. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Esse verso não termina na morte, né? Ele tem a outra fase, que é a vida eterna. Ou seja, mais uma vez a Bíblia nos dá uma lição, né? Como existem as coisas ruins, sim, mas sempre vai existir o bom depois. E é verdade. É assim o tempo todo, né? Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Vamos para a próxima? Vamos. Agora é a 7. É a 7, né? É. Qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e a dos demais seres humanos? Está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado como nós, em todas as coisas, menos no pecado. Muito bem. A diferença entre a vida de Jesus e a da gente é que nós pecamos e ele não. Hoje eu estava vendo um estudo bíblico agora. Que, por exemplo, Jesus não foi tentado, tipo assim, vá beber, vá fumar, vá atrás de mulheres. Ele foi tentado em coisas muito mais importantes. Ele foi tentado como Adão foi, de tipo negar a existência de Deus, negar a adoração a Deus. Ele foi tentado pelo apetite, que é uma coisa que pega muitas pessoas, né? O apetite, né? Porque Eva viu o fruto e viu que era agradável aos olhos. Nem tudo que é agradável aos seus olhos é para você pegar.
Às vezes é agradável aos olhos, mas não é meu, é do outro. Então, Isso aí é aquela esse história de carro é Mara, né? agradável aos meus olhos. Hã? Aquela história de Mara. Era um local bonito, Sim, mas a água sim. é amarga. Era muita água, era muito lindo. Tinha palmeiras, tinha tudo, mas era amargo. Então, nem tudo que é agradável aos olhos é a coisa boa para mim. Então, Jesus foi tentado na fome, que ele passou 40 dias sem comer, foi tentado na adoração a Deus e foi tentado tipo, tentar ao Senhor, tipo assim, eu já estou de boa com Deus, eu posso fazer o que eu quiser, né? Que Satanás disse assim, se joga, que Deus te pega, Exato. né? Então ele foi tentado em coisas bem mais, como é que eu posso Profundas, dizer, mais profundas, não é uma complexas. tentaçãozinha aqui, e foi no que Adão foi tentado, Jesus foi tentado, né? E ele não caiu. Então a diferença da gente para ele é que ele, mesmo sendo humano, ele não caiu. E a gente continua caindo porque nós estamos, tipo, corrompidos. Diz que o que a gente herdou de Adão foi a natureza corrompida. Olha só, parece que a gente só herda as coisas ruins, né? E estava É, falando com uma pessoa, ela disse assim, poxa, eu fazia isso quando eu era pequeno. Eu chorava demais, eu fazia um bocão quando eu ia sair de perto da minha avó. Aí a esposa disse: será que não tinha outra coisa para você herdar dela? Quer dizer, exato. sempre parece que a gente herda aquela característica mais ruim, mais chatinha, né? De chorar, de ser ranzinza. Por exemplo, o povo diz, né? Seu neto puxou a você. Eu digo em quê? Ele é meio irritado. Quer dizer, poxa vida, Não tem nenhuma qualidade boa, né? é uma qualidade boa Cabe a nós minha, né? tentarmos mudar essa visão. Bora lá dizer outra Então, coisa que ele vamos puxou, mudar. E eu o não que sou ele tão fez irritadinha assim mais. muito bem. Você Isso aí tem que mudar, hein? Quem vê essa live aí vai ver aí que eu tô mesmo mudando. Exato. Perfeito. E outra, nós estamos aqui justamente para a gente reparar mais nas qualidades das pessoas do que nos defeitos. Isso é É nós verdade. mudarmos o nosso ponto de vista. Então, Jesus, a diferença dele para nós é essa, mas nós podemos nos assemelhar a ele porque nós já fomos feitos à sua imagem, né? Então, a gente, com o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vivendo em nós, a gente vai ter o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Então, esses frutos em você não vai deixar você irritadinho, né? Vai deixar Exato. você mansa, meiga. Então, é essa qualidade que o seu filho, seu neto, seu sobrinho tem que pegar de você, né? Exato. Então, vamos... É, eu Oi. queria só Sim, quer completar com falar? uma coisa, é um exemplo bem bobinho, que assim, o que é agradável aos olhos nem sempre é saudável. Exemplo, quantas coisas, como doces, como frituras, são agradáveis aos olhos, são agradáveis para a gente se alimentar, mas não fazem bem à saúde. É verdade. Que nem tudo que é Então, agradável aos olhos, com exemplo, uma coxinha, por exemplo, a gente é, faz bem à saúde, mas a gente pega, vai lá e come um bocado, né? Compra aquelas bandejinhas e começa a comer. Come chocolate, né? verdade. Mulher gosta muito de fazer isso, tipo eu. Não vamos nem falar nas coxinhas aí de currais novos, né? Não vamos Que são falar, vamos para a bem próxima. especiais. Deixa eu ver agora o 8. Vamos lá. O que Jesus fez pelos seres humanos? Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Não, desculpa. Por primeiro, eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras. Então, Paulo está falando aqui, né, nessa carta que ele escreveu aos Coríntios, que ele entregou o que recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, isso aqui é o que nos dá o quê? Força, né? Porque Jesus fez isso por nós, né? Ele morreu pelos nossos pecados. A gente tinha um salário, que era a morte, mas o dom gratuito de Deus nos deu a vida eterna. E em outra passagem, nós ratificamos, né,
o que Jesus já fez, dizendo: Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. Então, Paulo aqui está falando que, quando a Bíblia fala, a gente deve acreditar, né? Que, segundo as Escrituras, Cristo morreu por nós. Então, ele está, tipo, assinando embaixo, e nas Escrituras fala isso, e ele está falando de novo, né? Então, hoje em dia, muita gente está se voltando para a Bíblia. Eu estou Graças ficando a Deus. atenta a isso, porque estou estudando e nossos mentores, esses professores, sempre usam a Bíblia, a palavra de Deus. Então, a gente fica feliz, porque eles confiam também naquilo que a gente confia. E a gente fica bem atenta, porque se não for de acordo com a palavra de Deus, a gente não deve muito estar de olho nisso. A gente está Exato. sempre... porque até Paulo fala assim: veja de tudo, mas retenha o que é bom. Então, a gente está vendo as lives, os estudos, os cursos, mas aí eles pegam Deus em primeiro lugar, eles estão apontando Deus como adoração que a gente deve ter. Então, quando a gente vê isso, a gente fica mais tranquilo. Já posso assistir essa aula, fazer esse curso tranquilo, porque esse meu mentor, esse meu professor, ele é um cristão, ele segue Jesus. Então, hoje, muitas pessoas não estão seguindo a Jesus, mas hoje muitos ateus deixaram de ser ateus pelo estudo da palavra de Deus. Eles foram ler para, tipo, embasar o ateísmo deles, e terminaram conhecendo Jesus, né? Como Augusto Cury, se não me falha a Não, memória, ele sim, ele é um ótimo C.S. exemplo de Lewis, né? ex-ateu. Ele já morreu, o C.S. Lewis, mas eu estou lendo, já li uns 2 ou 3 livros dele aqui. E ele defende o cristianismo, mas antes ele era ateu, né? Aí vai ler alguma coisa... Que Paulo, que perseguia porque ele... Pois é. E depois, né, fala tão bem de Jesus, assim. escreveu Eu tantos até, falando livros, em né? Paulo, eu li essa semana uma meditação dizendo assim que porque Paulo foi decapitado, né? O fim de quase todos os apóstolos foi de martírio, né? Uns foram queimados, outros decapitados, outros crucificados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Era E justamente isso que eu ia Paulo... falar. Eu vi uma pessoa dizendo isso, aí vi que disseram que na Bíblia não tinha isso. Não está escrito na Bíblia, mas estudiosos que vão lá e ficam pesquisando, arqueólogos, um depoimento de Joséfos e alguns historiadores da época, tem isso dizendo que ele foi crucificado de Crucificado de cabeça para cabeça para baixo. Ele baixo. ia ser crucificado normal, mas ele disse que não tinha. Não Era. Ele não tinha, tipo. Não queria o privilégio de ser crucificado igual Jesus, ele queria ser diferente. E Paulo, ele foi decapitado no tempo de Nero, né, daquelas perseguições que a história nos conta, e diz que isso aí também é uma pessoa que diz, mas ninguém tem certeza não. Diz que quando ele botou a cabeça, né, naquele Eu não sei, não tem um eu não sei o que aparelho, é, tipo na guilhotina. tipo na guilhotina, que tem uma coisinha só para o pescoço. Diz que ele ouviu uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele disse: é por ti, Senhor, que eu morro. Assim, uma coisa bem linda. Eu tô Pode, toda também estou me arrepiada. arrepiando. Então, Ai, assim, eu sério. não sei se foi real, mas alguém pensou nisso na hora, e escreveu. Então, assim, eu achei muito bonito. É numa meditação que a gente lê todo dia, tem para todos os dias, sabe, do ano. Então, eu achei tão bonito isso. Eu falei, poxa, Então, né? forte. Ele sentiu a voz de Deus no final da vida dele, assim, a voz que tinha dito a ele, né? Aquela voz que agora ele não sabia nem quem era, e agora ele já sabia, estava morrendo por ele. É muito bonito esse testemunho de Paulo. Chega, Ai, minha cabeça está arrepiada. Eu fico com vontade de chorar, porque realmente é uma coisa muito forte, né? É bonito e Muito forte. bonita. Forte nesse sentido. Bom, Muito bem.
1 João. Isso. O que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo? Primeira carta a João, capítulo 1, versículo 9. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Amém. Muito bem. Então, a pergunta é: o que devemos fazer? Devemos confessar os nossos pecados para que Ele possa nos purificar, né? Porque nós cometemos pecado, né? Todo mundo comete. Eu não sei. Foi hoje numa live, uma pessoa perguntou: mas e se eu continuar pecando? Aí foi Pablo Marçal que respondeu: ninguém vai deixar de pecar enquanto estiver aqui na Terra. Né? Nós só pararemos de pecar quando formos Pro céu. restaurados, transformados, né? Aqui nós estamos num processo, mas a verdadeira santificação vai ser quando a gente for glorificado. Então a gente vai parar de pecar. Mas por enquanto a gente vai confessando e não se deixando tipo ir para longe de Deus. Porque na Bíblia nós vemos vários exemplos de Deus indo atrás da pessoa, né? Foi atrás de Jacó quando ele enganou o irmão, foi atrás de Adão quando ele pecou, ele vai atrás da ovelha perdida. Mas às vezes a gente peca, não confessa e vai para longe. Então, não, ninguém vai longe demais que a graça não alcance. Mas se você não quer, ela não pode te alcançar. Então, se a gente quer, a gente deve confessar os pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Quando diz toda, não é de toda menos, de toda menos, não, toda. Então, é uma alegria muito grande para a gente sabe que a gente peca. Então, Deus está ali para, através do sangue de Cristo, né, do Filho de Deus, nos levar ao arrependimento e à confissão dos nossos pecados. Amém? Muito amor, né? Dar seu único filho. Muito amor. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por isso. Vamos para o Não é? Vamos. No Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Está no Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. No manto e na coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Eu não tinha sublinhado esse. Deixa eu sublinhar aqui na minha. Eu vou sublinhar aqui também. 19, 16, é? 19, 16, isso aí. Muito bem. Então, na coxa dele, né? Ele tem essa. No manto, em cima do manto, tem essa afirmação da sua glória, né? Que são títulos, né? Títulos que são dados para ele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, não haverá ninguém maior que Deus, maior que Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele vier, ele vem toda a sua glória e todo olho verá. Então, quando a gente olha assim que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores veio aqui, morreu por mim, e eu não quero aceitar. Eu acho que não tem como não aceitar, sabe? Se você conhecer mesmo que Ele é o seu Rei, é o seu Senhor, e Ele fez tudo por você, e vai fazer, e continua fazendo, Ele é perfeito, não tem como não aceitar esse amor, sabe? Então, assim, esse livro de Apocalipse, ele nos traz assim uma esperança muito grande, né? Quando a gente começou essa pandemia, eu era uma das pessoas que achava que nunca mais ia sair de dentro de casa. Eu pensava que, tipo assim, o mundo vai acabar, eu vou ficar aqui dentro e vou morrer aqui dentro, né? Todo mundo ficou em pânico. E não foi só mas você, aí foi eu também fiquei bem mal. Foi passando, agora a gente já vai, anda, tem gente que vai para balneário, tem gente que vai para praia, eu vou para o shopping, vou para o supermercado,
mercado, já fui no cabeleireiro, estou de cabelo novo É hoje, verdade. cabelos. Então, eu pensava assim, que aquilo não ia passar. Mas nós temos um rei dos reis, né? Um senhor dos senhores, que prometeu que vai dar tudo certo, mesmo se aqui na Terra não tivermos o sucesso que a gente espera, não tivermos os sonhos realizados, aqui nós teremos nossos sonhos realizados na eternidade, com certeza. Né? Vamos à última? Vamos lá. Desde sua ressurreição, o que Jesus faz no céu? Está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Por essa razão, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que se dirigem a Deus por meio dele. De fato, Jesus está sempre vivo para interceder a favor deles. Exatamente. Muito bem. Vivo, né? Não é um Deus Ele está vivo e o trabalho dele agora é de intercessor. por nós. Ele está intercedendo diante do Pai. Ele é um advogado. O Pai está o Pai está lá julgando com os livros, como se fosse o juiz, julgando com os livros abertos da vida das pessoas, e Jesus fica lá como um advogado, sabe, intercedendo. Olha, meu sangue, diz que ele fica dizendo assim, meu pai, meu sangue, quer dizer, eu derramei meu sangue por essa pessoa, sabe? Agora, quando ele voltar, que já fechou a porta da graça, ele vai ser o juiz. Diz que tem uma história que, para finalizar, um rapaz, ele estava condenado a cadeira elétrica. Antigamente tinha muito isso, eu não sei onde tem, que país é que tem ainda, mas tinha nesse país. E o rapaz estava lá condenado. E tem duas histórias parecidas. Vou contar uma e depois entro na outra. Sei que vamos dizer que são dois rapazes. Um, ele foi absolvido por um advogado, né? Mas ele não voltou à vida regrada. Ele continuou fazendo as barbaridades, matando, roubando, assaltando. E quando ele foi de novo lá no tribunal, ele reconheceu o advogado dele. Então ele disse: advogado, lembra de mim, você já me defendeu e eu fui solto, você foi muito legal para mim. Ele falou: eu lembro sim, só que naquela época eu era teu advogado, agora eu sou teu juiz. Então, Jesus, hoje, ele é nosso advogado. Então, hoje é o dia da gente se arrepender. Hoje é o dia da gente aceitar o perdão. Amanhã ele será nosso juiz. Então, o juiz não pode ser imparcial. Não pode ser parcial, tem que ser imparcial, né? Ele agora não é mais advogado. Agora ele é advogado, mas no final ele vai ser juiz. Então, ele não pode mais estar defendendo, porque já foi feita bateu o martelo, né? Como juiz. E a outra história é que um cara estava na prisão e o imperador queria conhecer o cara que estava para ser morto. E ele se fingiu de padre, o imperador, e foi visitar o rapaz na sua cela. Aí, quando ele chegou lá, o soldado disse: olha, tem uma visita para você. Mas não falou que era o imperador, nem falou que era padre, só falou que tinha uma visita. Aí, quando o cara olhou, que viu aquelas roupas de padre, olha, pode sair daqui. Eu não quero nem ver sua cara. Eu vou morrer, eu não quero perdão de nada. Falou bem mal com ele. O imperador foi embora. Aí o soldado voltou e disse: você sabe quem você mandou embora? Ele disse: um padre. Não, você mandou embora o imperador. O imperador estava para lhe perdoar e você mandou ele embora.
Então, quando ele foi para a cadeira elétrica, ele falou assim: eu quero falar umas palavras. Fale. Olha, eu estou aqui não pelos pecados que eu cometi, mas porque eu rejeitei o perdão. Nossa, que história linda! Eu fiquei arrepiada de Sim, novo. As pernas. essa história marcou muito a minha vida quando eu ouvi. E muitos pastores fazem esse sermão, porque nós somos pecadores, nós cometemos os pecados, mas Jesus é fiel e justo para nos perdoar. E Ele está chamando, batendo na tua porta, na minha e de todos que vão assistir esse vídeo, todas as pessoas do mundo, toda raça, toda tribo, toda língua, toda cor. Ele está dizendo: estou na tua porta, quero te dar o perdão. Mas se você rejeitar o perdão, você não vai ser morto, você não vai ser executado porque pecou, e sim porque rejeitou o perdão, né? Faço um apelo aqui a todos que estão ouvindo, que vão ouvir essa gravação, que aceitem o perdão enquanto a gente pode achar, É verdade. né? Porque o perdão está aí disposto para todos nós. Mas vai chegar um dia que esse nosso advogado vai ser o nosso juiz e não vai mais poder defender nossa causa, né? Você gostou do estudo de hoje? Muito, Aide, muito obrigada. Essa história aí realmente é para a gente refletir. Então, Refletir. obrigada. Boa noite para você, que Deus te abençoe. E uma vida cada vez mais próxima a Ele. Amém. Piso de águas doces, de águas límpidas, que vai o quê? Nos dar mais vida, mais felicidade. Mais vivo. Tá, Muito bem. tchau, Que Aide. Deus nos abençoe. Obrigada, porque você quer esse estudo. Então, para mim, quando eu estou conversando com você sobre a Bíblia, eu me alimento, né? Da parte espiritual de Deus. Amém. Um Amém. beijo. Beijo. Tchau. Tchau.